Olá, eu sou a Mariana e quero te dar as boas-vindas ao Bastidores do Intercâmbio. Nesse podcast, a gente conversa com integrantes ou pessoas que têm alguma relação com a comunidade brasileira aqui em Melbourne e na Austrália. Os nossos convidados contam um pouco das suas trajetórias pessoais e profissionais e como trilharam ou estão trilhando um caminho para conquistar a residência permanente aqui na Austrália. Nesse episódio, a gente conversa com uma pessoa que entende um pouco mais profundamente sobre como conquistar o visto permanente aqui no país, que é a agente de imigração Karina Spooner. Karina já esteve aqui no Bastidores do Intercâmbio outras vezes. Karina, um prazer recebê-la mais uma vez aqui. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, é uma delícia estar aqui. Que bom, porque com a agente de imigração a gente sempre tem muito assunto para falar, né? Tem várias coisas relacionadas a conquistar um visto de trabalho, um visto permanente, as regras mudam o tempo todo aqui na Austrália. A gente estava falando sobre isso agora há pouco, né, Karina? Exato. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as possibilidades de vistos de trabalho aqui no país, porque hoje em dia ainda muitos brasileiros vêm para a Austrália no visto de estudante e aí aqui começam a trilhar um caminho para um visto permanente. Isso passa pelo visto de trabalho muitas vezes, né? Então, muita gente tem que optar por um visto de trabalho e aí conversar com a agente de imigração, ver quais são as possibilidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. São muitas as possibilidades de visto de trabalho, porque muitas pessoas acham que tem só um tipo de visto de trabalho, enfim, como é que é isso? Na verdade, temos vários, né? Falar aqui alguns vistos que não são tão conhecidos, Sim. mas que funcionam muito bem para quem está querendo vir trabalhar. Um deles é o visto 400, ele chama High Specialized Working Visa. Esse é um visto de trabalho de 3 meses. É relativamente fácil de ser tirado do Brasil. E a pessoa, o que ela precisa ter? Ela precisa ter uma proposta de um trabalho temporário de alguma empresa aqui, em alguma área especializada, né? Mas pode ser de design, é bem geral as opções. Ele é um visto relativamente fácil de tirar. O processamento dele é em torno de 1 mês, 2 meses. Então pode ser uma solução bacana para quem está vindo fazer um trabalho rápido. Chegando aqui, se a empresa gostar, de repente, dali pode passar para outros vistos maiores. E esse visto ele vale por no máximo 3 meses, é É no isso? máximo 3 meses. Tá. Mas é uma maneira da empresa, às vezes, da empresa conhecer aquele trabalhador, mesmo ele estando fora da Austrália. Também atender uma necessidade de uma empresa que está aqui, que precisa de um trabalhador temporário, mas por um período determinado. Geralmente são pessoas que atuam em áreas que têm uma falta de profissionais aqui ou que precisam de um profissional extremamente qualificado, como é que é? Não precisa ser extremamente, mas precisa ter uma qualificação que seja classificada pela ANSCO. Então, no caso, seriam chefes, poderia ser desde o chefe como programador de IT, as opções são bem Amplas, tem amplas. várias possibilidades, então. E a pessoa precisa só demonstrar que tem uma certa competência naquela área. Agora, para a pessoa conseguir um visto desse, por exemplo, a pessoa tem que, estando no Brasil, por exemplo, procurar uma empresa que esteja precisando daquele profissional naquele momento, ou geralmente são as empresas que fazem contato com os profissionais. Como é que a pessoa pode ter conhecimento dessa oportunidade? Se determinada empresa tem essa oportunidade naquele momento, como ter acesso a essa informação? Pode acontecer das duas formas, né? Às vezes foi um empregado que entrou em contato com uma empresa e já começou já fez uma entrevista online mesmo. Ou são empresas que têm unidades no Brasil e aqui. Sim, é verdade. Então, tem várias maneiras que isso pode acontecer, né? Eu diria que seriam das duas formas. Você já atendeu pessoas que obtiveram esse visto e como isso aconteceu? É importante ter um agente de imigração envolvido nesse processo? Absolutamente, porque é um visto que ele não é muito conhecido, né? Então, ele é muito útil. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que eu tive. Uma academia de jiu-jitsu. Precisava de um professor para vir dar aula. Ótimo. A gente conseguiu trazer esse professor para vir, ficar nesse visto por 3 meses, dando aula. A academia gostou dele e dali a gente passou para um visto maior. E aí Entendeu? pode ser o visto 482, por exemplo, o visto em que a empresa patrocina o visto de trabalho da pessoa? Exato.
Mas nessa família dos 400, né, que eu chamo família dos 400, porque são vistos de trabalho temporário, Uhum. ok? Dentro dessa família dos 400, a gente tem o 400, que seria esse curtinho de 3 meses, que Aham. seria uma introdução entre o empregado e a empresa. Tá. Mas nós temos ainda 407. 407 é um visto de treinamento, Hum. que ele pode ser dado com a pessoa no Brasil ou com uma pessoa aqui. Então, vamos supor, a pessoa veio com visto de estudante, está trabalhando para uma empresa, ela tem 1 ano de experiência. Hum. Ela ainda está estudando, ela não tem ainda todos os elementos para passar para um 482, que é o visto de sponsor mais conhecido. Ok, ela precisa daquele empurrãozinho para chegar na experiência mínima necessária. 407 vai ser o visto perfeito, porque é um visto, ele chama Training Visa. A proposta dele qual é? Elevar a capacidade profissional daquele empregado para, quem sabe, no futuro, ele passar para vistos Uhum. mais profissionais. E esse tem um limite de tempo também? De quanto tempo? Ele pode, no máximo, 2 anos. Ah, tá. Esse já é um pouco mais extenso. Ele é um pouco mais extenso. Uhum. E ele requer, por ser mais extenso, ele vai requerer algumas. Existem requisitos extras, né? A empresa precisa ser aprovada para se tornar um Temporary Activity Sponsor, Hum. ok? Vai ser um sponsor para atividades temporárias. É diferente do 482. Ah, tá. Então são aprovações diferentes, por exemplo, para a empresa. Exato. Mas como no 482, ele pode usar aquela aprovação para múltiplos processos. Uhum. Então, vamos supor que eu sou uma empresa de carpintaria, ok. Tem um estudante que está estudando carpintaria, ele ainda não se formou, mas ele já tem 1 ano de experiência full-time Tá. naquela área, né? Ou part-time equivalente, né? Ótimo. Eu quero treinar aquele funcionário, porque eu tenho interesse que ele, no futuro, ele se enquadre no meu quadro de funcionários de carpinteiros. Ótimo. O que a empresa vai precisar fazer? Ela precisa ser aprovada. Ótimo. Segundo passo, precisa se apresentar um plano de treinamento. A gente precisa mostrar para a imigração que existe, assim, um planejamento de como elevar as Entendi. habilidades daquele trabalhador, que hoje deve estar entre beginner, Hum. intermediário, para levar para um nível profissional, né. Então, apresenta-se um plano de treinamento, faz-se uma proposta de trabalho para aquele, empregado, porque a partir do momento que for aprovado o visto, ele existe um mínimo de 30 horas que ele vai precisar se dedicar àquela empresa apenas. Então Tá. é um visto de treinamento, mas é exclusivo daquele empregador, então ela não pode trabalhar em outros lugares. Entendi. E Porque ela o vai visto foi oferecido pela empresa, né? Tem relação com a empresa. Então, a pessoa tem que ficar naquela empresa. E aí a pessoa pode trabalhar em período integral? Quem tem sim, esse visto? pode tem que ser o mínimo de 30 Tá, horas. mínimo de 30 horas. Tem áreas específicas para esses vistos que você acabou de citar? E aí eu acredito que deva variar conforme as profissões que estão na lista de profissões em demanda na Austrália, enfim, como é que é isso? Então, para esse visto de treinamento, eles têm uma lista de ocupações própria, Tá. entendeu? Que é muito parecida com a lista de ocupações em geral, Uhum. assim, a grande maioria das ocupações que estão na lista em demanda estão disponíveis para o 407, né. Mas ele tem a própria lista. O número do instrumento é 19/050. Falou grego agora para mim, mas enfim. Para quem quiser Mas está pesquisar no mais. site da imigração. Aham. Tá disponível no site da imigração, então é fácil ser consultado. Mas existe um perfil mais comum, digamos assim, para as Aham. pessoas que utilizam esses 2 vistos que você citou, principalmente esse de treinamento, que é um visto um pouco mais longo? Interessante essa pergunta. É, porque às vezes são mais pessoas que já estão aqui, que vão passar É. por uma transição para tentar um visto permanente, né. Às vezes a pessoa quer ganhar um tempo ali para ter mais experiência naquela ocupação, para daí poder apresentar isso na hora de pedir um visto permanente, enfim, como é que é? É bem interessante a sua pergunta, porque realmente existe tem aquele candidato que eu vejo que é mais apropriado para esse Uhum. tipo de visto. Então, de repente, o estudante chegou, está fazendo um curso, começou a trabalhar numa indústria que ele
não Nunca imaginava, trabalhou que não antes. tinha nada a ver com o que ele fazia no Sim. Brasil. É bem comum, né, É acontecer bem aqui. comum de acontecer isso aqui na Austrália. E ele acumulou o tempo mínimo de experiência necessária para esse visto. Ótimo, entendeu? Ele pode o tempo mínimo que ele precisa ter, independente do que ele está estudando, tá? É 1 ano de experiência, de work experience Sim. full time, ou 2 anos part-time, que seria o Meio equivalente. período. Aham, entendi. Então, ele começou a estudar X, está trabalhando com Y, mas a empresa está disposta, gostou do trabalho dele. Quando ele atingir os 2 anos part-time, né, por exemplo, ótimo, a empresa dá entrada no processo. Então, a partir da aprovação da empresa, é a empresa que faz. A parte da nomeação do trainee é a empresa que faz. Ele não precisa esperar essas 2 etapas serem aprovadas, ele pode dar entrada no visto. Ele pode pedir até mais 2 anos de visto apenas de trabalho, para trabalhar para aquela empresa. E aí tem os requisitos, você citou os requisitos aí também do visto 400, a pessoa tem que ter uma nota mínima num teste de inglês, tem esses requisitos assim, quais são geralmente? Bacana desse visto é que eles são muito mais, requisitos são mais brandos do que os vistos posteriores que essa pessoa vai vir a ter. Então, o nível de inglês é funcional. Então, é 4.5 do IELTS, 30 no PTE. E ela ainda pode ser isenta se ela conseguir provar que ela estudou aqui por 2 anos, fez algum curso terciário de língua inglesa. Que o ensino foi feito, né, em inglês. Né? Então, ela consegue ser isenta ainda desse ter que comprovar o inglês. Outro ponto que é interessante é porque nos vistos de trabalho posteriores, o 482, 186, existe um mínimo de salário que a pessoa precisa receber. Verdade, que aumentou não tem tanto tempo assim, né? Ele está mudando dia 1º de julho e vai subir para 76.500 Que é o dólares. salário mínimo anual que as pessoas que têm esse visto têm que receber, né? O visto de patrocínio, de trabalho patrocinado por uma empresa, né? Correto. Que, aliás, tem gente que acha que isso é muito bom, porque, né, vai valorizar, né, para que as pessoas tenham um salário um pouco melhor, já que o custo de vida aqui na Austrália tem aumentado. Outras pessoas veem como uma coisa ruim, porque as empresas não vão querer pagar aquele tanto, e aí isso pode travar o interesse da empresa em patrocinar o empregado. Tem essa questão, mas a empresa, esse salário precisa ser pago a partir do momento que o visto for concedido, porque já é determinado no visto 482. Sim. No 407, não tem. Então, mas a imigração vai levar em conta que houve-se uma lógica. Você não pode, desde que esteja dentro, porque é um visto que ainda não é para uma pessoa que está em treinamento. Eu seria o estagiário no Brasil. É uma pessoa passando por um trainee, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, assim, não existe um mínimo de valor de mercado, porque espera-se que é um graduated, é uma pessoa sem experiência ainda, com uma certa experiência, mas não a nível profissional ainda. Quais são as vantagens, por exemplo, quando você vai orientar uma pessoa que está buscando um visto de trabalho, né? Quer sair do visto de estudante, está buscando um visto de trabalho. O que você usa como base para definir, por exemplo, se é melhor a pessoa tentar um visto 407, por exemplo, ou um 482? Então, boa pergunta. Logicamente que a vantagem do 482, ele tem umas vantagens porque ele já te coloca no caminho da residência permanente. É verdade. Porque depois de um período você já pode dar entrada no pedido do visto permanente, né? Correto. Só que o 482 ele tem algumas regras, né? Assim, tipo, Como essa do salário, por exemplo. como essa do salário. O nível de inglês tem que ser um pouquinho mais alto, mas não é tão alto ainda. É um nível vocacional. Então, assim, é o 36 no PTE, todas as bandas. É o 5 no IELTS. Então, assim, tipo, it's okay, né? Mas ele tem mais regras. A empresa, para ser aprovada como sponsor, precisa ser aprovada como sponsor novamente. A posição precisa ser aprovada também. E sempre oferecida para o mercado local primeiro. Verdade, Então, parte do processo é anunciar essa vaga por 28 dias. Essa posição só pode ser oferecida para aquele
mesmo que ele já esteja trabalhando na empresa, essa posição vai ser oferecida para ele novamente como permanente após ter sido anunciada para o mercado local. Então, tem umas regras também do salário dele, além de ter esse mínimo de 76.500, tem que estar dentro da média de mercado daquela Sim, região. daquela categoria, daquela região, né? Exato. E tudo isso tem que ser comprovado para a imigração que, assim, não está tendo... não está sendo underpaid. Sim. Uma dúvida que me surgiu agora com relação a isso, ao visto 482, que a gente falou, né, dessa possibilidade de... Porque já é um caminho para residência permanente. Qualquer pessoa que tem o visto 482 aprovado, ela vai ter a possibilidade de dar entrada no pedido do visto 186 em seguida? Sem Qualquer dúvida. pessoa que tem Qualquer 482 pessoa. hoje na Austrália pode fazer isso? Exato. Tá. Isso foi uma das grandes mudanças que aconteceu recentemente. Que é uma mudança boa. Olha que bom! Excelente, né? Porque antigamente, o que acontecia? Somente para fazer isso, essa transição do 482 para o 186, a profissão tinha que estar na lista em demanda, em alta demanda, né? Hoje em dia, não. Porque o 186 tem aquelas duas possibilidades. Ele tem o 186 TRT, que é o transitional, que é aquele para quem recebeu o 482, trabalhou 2 anos na ocupação sobre o 482, próximo passo é ser nomeado pela empresa novamente para um 186 TRT. Tá. Ou, se ele também pode pular esses 2 anos, se ele já tiver 3 anos de experiência e Skill Assessment. Skill Assessment é a validação Da profissão, do diploma da profissão, né? Aqui na Austrália. Exato. Então, se ele já tem esses atributos e tem uma empresa interessada em nomeá-lo, ele já pode pular direto para a residência permanente. Ele não precisa esperar os 2 anos. Entendi. É um pouquinho incomum, porque a maioria é mais comum os empregadores quererem que ele fique aqueles 2 anos. Sim. Porque tem grande parte dos custos é arcado pela empresa. Isso é uma dúvida que eu tenho também, que a gente até conversou sobre isso no episódio que a gente gravou aqui com o Lucas, que é da área de TI. Aí ele falou que a empresa pagou pelo visto dele, o 482, quando ele foi dar entrada no visto 482, e que aí tinha um combinado que se ele saísse antes, ele pagaria uma parte para a empresa, enfim. Mas isso varia. A empresa tem total liberdade para pagar ou não o visto da pessoa, a taxa do visto? Como é isso? Então, tem partes que são custos que são obrigatórios da empresa, que é um processo em 3 etapas. A empresa ser aprovada, a vaga ser aprovada e, por último, o visto, né? A empresa, ela é obrigada a pagar pela aprovação da própria empresa e pela nomeação da vaga. Sobre o visto, é opcional total, entendeu? Então, no caso do Lucas, eles pagaram tudo. Mas com o comprometimento do Lucas de ficar lá um certo tempo. Que, caso contrário, ele vai ter que pagar as taxas do visto de volta. Para a empresa. E tá sendo uma prática comum. Eu tô vendo isso mais e mais. Porque, logicamente, a empresa precisa de um certo comprometimento por parte do... É um processo que não é barato. Então... Eles estão investindo naquele funcionário na expectativa. No profissional. E eles querem que o profissional tenha esse compromisso de ficar com a empresa naquele período. Enfim. Exatamente. Até porque, nesse pacote de mudanças que aconteceram, hoje em dia, o funcionário tem uma certa liberdade de mudar de empresa. Então, ele recebeu o 482, né? Ele vai ter que ficar 2 anos para conseguir a residência permanente. No meio do caminho, ele mudou de empregador. Ok, ele vai perder? Começa do zero? Não. Ele reaproveita o tempo que ele estava. Então, assim, ele não vai voltar a destacar zero. Ele continua de onde ele parou, mas com uma nova empresa. Então, tá muito mais fácil pro trabalhador. Uma outra dúvida com relação ao 482, já que a gente está falando dele agora... Pode ficar confusa essa questão dos vistos, né? A gente está falando vários números aqui, gente, mas o 482, só retomando, é o visto... em que a empresa patrocina o empregado para ele ter um visto de trabalho temporário e ele fica, de certa forma, como a Karina está explicando, atrelado àquela empresa por um período. A duração e esse visto possibilita que depois de 2 anos, não é isso, Karina? A pessoa dê entrada no pedido do visto 186, que é um visto
de residência permanente aqui na Austrália. A duração do 482, ela pode variar? Pode. E quem escolhe, no momento da nomeação dessa vaga ser aprovada, o empregador pode escolher entre 1 a 4 anos. Uhum. Então, assim, É o fica... empregador que define isso. É o Tá. empregador que define. Uma coisa interessante também, já que a gente está falando das mudanças, hoje o 482 ele tem 2 vias. Uma chama Core Skills, que são ocupações que estão na Core Skill Occupation List. Tem uma lista definindo todas as ocupações para esse visto é aplicável, né? Lembrando que essa lista... Tá no site, né? Essa lista, inclusive, Tá. quem quiser conferir, tá no site do Departamento de Assuntos Internos, né? Do Home Affairs, Correto. que é im.homeaffairs.gov.au. Correto. É isso? A gente Muito deixa bem. na descrição do vídeo, gente. Ótimo. Mas quem quiser fazer uma busca rápida, a gente chama de XSOL. CSOL. Tá. Vai aparecer a lista toda. E essa lista vai ser reformulada de tempos em tempos. Né? Então, tem uma lista definindo as ocupações que são sponsoráveis. Tá. Mas tem uma outra coisa interessante, porque abriu uma nova... Tem a XSOL, né? A Core Skill Occupation List. E agora tem a Specialist List, que está aberta para qualquer ocupação da ANSCO, desde que tenha um salário de 135 mil para cima. Tá. E aí são qualquer ocupação Da ANSCO. Ah. Quando a gente fala ANSCO, é um dicionário de ocupações que a Austrália tem com a Nova Zelândia. Tá. Então, se a pessoa procurar no ANSCO... ANZCO. Exato. Vai aparecer todas as ocupações organizadas por categoria. Então, desde que conste nessa lista, se a ocupação tiver um salário de 135 mil, ela é sim sponsorável. Ah, que bom. Isso é bom. Não é tão comum um salário de 135 mil Não, por ano não aqui, é. mas é mais uma possibilidade. É né? mais uma possibilidade. Tá. E aí, para concluir, você estava explicando, quando você vai orientar uma pessoa a escolher, a definir por um visto de trabalho, você estava falando que sobre o 407, o 482, o 407 que é como se fosse um visto de trainee, né? Exato. Para a pessoa poder trabalhar em tempo integral aqui na Austrália, que dura 2 anos, pelo que você falou. Quando você vai orientar uma pessoa, um profissional, a escolher um dos 2 vistos, se é possível escolher, ou quando você vai ver o perfil da pessoa para saber como orientá-la com relação ao visto, o que pesa mais, né, entre o 407 e o 482? Você falou que o 482 tem muito mais regras e condições, é isso, né? Exato. Tá. E para o 482, e até mesmo sobre o aplicante, porque no 407 eles só querem 1 ano de experiência full-time. Entendi. O part-time equivalente. No 482, você tem que ter um nível acadêmico correto. Você tem que ter hoje em dia, o tempo mínimo de experiência também é 1 ano nos últimos 5 anos. No 407 é 1 ano nos últimos 2. Entendeu? Então, assim, nas nossas consultorias a gente vai ir direcionando de acordo. E é ok para a imigração a pessoa passar por diferentes vistos de trabalho? Porque, por exemplo, tem o 400, que você já citou, que dura 3 meses, aí depois, de repente, a pessoa pega o 407, que dura 2 anos, aí depois ela vai dar entrada no pedido para o 482, para depois pedir o visto de residência permanente. Porque, para visto de estudante, a gente sabe que a imigração não vê com bons olhos se a pessoa está há 10 anos com visto de estudante aqui na Austrália. Exato. E não evoluiu e não partiu para um outro visto. Mas, para visto de trabalho... Não tem problema? Se a pessoa pulou de um visto para o outro, passou por vistos diferentes de trabalho? De forma alguma não, é esperado, sabe? Porque 482 e 186 são... É como... Um é consequência do outro. Um é consequência do outro, exatamente. Uhum. É lógico que tem uma lógica. Tipo, por exemplo, Sim. se a pessoa veio no visto 400, que era um visto profissional, já era... Não faz sentido ela entrar no 407. Que é um visto para quem está meio que iniciando, né? Exato. Entendi. Ela não pode voltar para trás. Sim, sim. Desde que essa evolução seja para frente, ok, ótimo. E acontece muito, você falou do 400 agora, das pessoas virem para apenas esses 3 meses e aqui já identificarem uma possibilidade de um outro visto, para daí ir trilhando o caminho profissional e ficar aqui. Exato. Sim, acontece bastante. Principalmente quando a empresa ainda não está certa se quer fazer o sponsor, mas quer fazer tipo um treinamento. Um teste. Um Ver teste. se
vai dar certo, né, do funcionário naquela empresa. E ele se adapta também, porque Sim. às vezes são pessoas que nunca moraram aqui, né? Uhum. Então, é uma boa. É bem prático, né? A pessoa vem, faz uma experiência de 3 meses e funcionando, aí sim a empresa dá entrada no sponsor mesmo. Tem um outro visto que você citou antes da gente começar a gravar, o 408, né? Que é Temporary Activity Visa, é isso? Exato. O 408, ele também é um visto temporário de trabalho, Uhum. mas ele é bem interessante, porque ele é aberto, ele tem várias categorias, né? Inclusive, teve uma especial do Covid, É que foi muito verdade. usada. O 408 era o visto. O Era o visto pessoal do chamava de Covid. Covid Visa. É o Covid Visa. Covid Visa, Mas yeah. é assim, dentro, o Covid Visa tá dentro desse É guarda-chuva. verdade, aham. Ele tem várias subdivisões. Tem para ministros de religião. Uma via que eu acho bem interessante é na área de esportes. Esportes, é. Aham. Exato, porque nessa área de esportes, de novo, a pessoa pode tirar do Brasil, ou fora da Austrália, ou dentro da Austrália. É um visto que ele pode, a cada concessão, pode ser de até 2 anos, no máximo de 4, Uhum. entendeu? Então, assim, a pessoa, nesse nicho de esporte, ela pode tanto ser coach, como pode ser um esportista. Aham. Se ela tiver se ela tiver compete e tem um time de uma certa relevância, Sim. querendo continuar treinando aquele profissional, é uma outra maneira dela conseguir um visto de trabalho através da atividade esportiva que ela faz. Quais são as áreas? Tem algumas áreas, né? Não sei se dá para você Então, citar agora. Tem o esporte, você falou. O Covid Visa não existe mais, Covid Visa não né? existe Acabaram mais. com o visto. Muita gente, inclusive, que estava nesse visto, resolveu ir embora, porque aí voltar para o estudante não ia dar, para o visto de estudos, né? Exato. Uma das áreas, assim, tem várias, né? Uhum. O Covid, na verdade, a gente chama de Covid, mas a área dele mesmo chama Australian Related Events. Ah, é verdade. São aham. eventos relacionados com a sociedade australiana, Tá. por assim dizer. Então, Uhum. o nome próprio dele seria Australian Government. Eu esqueci o resto. Tá. Não é Covid. Pois é, não é Covid Covid. Visa, gente. Não é Covid Ah. Visa. Mas tem área de religião, assim, Uhum. tipo, se a pessoa tá vindo participar de alguma comunidade religiosa, tem a área de esportes, tem a área de entretenimento. Uhum. Então, assim, é bem interessante, sabe? Tipo, ele é um visto também, ele tem um custo baixo. Processamento. O processamento é rápido. É, Uhum. assim, 2 meses. A gente está falando aqui, gente, de processamento de visto, porque alguns vistos demoram muito a Demora serem muito. processados. Inclusive, me parece que o visto de estudante nesse momento está demorando um pouco, né? Tá demorando. Acho que para quem está onshore, né? Para quem está aqui na Austrália. Não sei se para quem está no Exato. Brasil também. Também. Tá demorando bastante. E, inclusive, até assim, tipo, 186, por exemplo, é um visto que tá demorando bastante. Então, assim, tem áreas. Esse processamento, o que acontece? A Austrália, ela tem um número limitado de vistos que ela pode emitir Sim. por ano. E ela tem que distribuir entre várias categorias, inclusive família, É inclusive. verdade. Visto de cônjuge, por exemplo, que é o partner Exato. visa, né? Então, ela tem aquele número X que ela tem que distribuir e cada ano a prioridade pode mudar, entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes pode ser empresas, vamos focar em empresas agora. Então, esses vão sair rápido. Infelizmente, estudante, a prioridade é baixíssima Uhum. hoje em dia, infelizmente. Né? Então, assim, família também não está com uma prioridade muito boa. Então, assim, tá levando muito mais tempo do que o normal. Mas hoje ainda é grande o número de pessoas que querem se mudar, emigrar para a Austrália e que o primeiro passo delas é vir como estudantes para a Austrália? Ainda é grande, principalmente entre brasileiros. Você acha que a maioria das pessoas que quer vir e tentar um visto permanente ainda opta por vir primeiro com visto de estudante? Como é que está isso hoje? Sim, eu acredito que o estudante ainda é A porta de entrada, a né, porta que já digamos está aberta. assim. Porque também, quando ele vem com visto de estudante, ele já vem com uma permissão de trabalho. Então, assim, vai permitir conhecer aquela empresa que, no futuro, pode ser a porta de entrada para uma residência permanente para ele. Uhum. Então, assim,
É o caminho mais comum. Ainda continua sendo o caminho mais comum. E você acha que a gente pode dizer que a maioria das pessoas, não sei se dá para dizer isso, mas a maioria das pessoas que vêm para cá com visto de estudante tem um caminho para tentar um visto permanente aqui na Austrália? Então, interessante você falar isso, porque, embora os caminhos, sejam em algumas áreas estão mais rigorosos, mas ainda há caminho para tudo. Por quê? A Austrália é grande, eu vou até aproveitar para a gente voltar um pouquinho nos vistos de trabalho, ok? Porque, assim, a Austrália é grande e ela muda muito dependendo de que área que a gente estiver conversando. Áreas mais remotas, por exemplo, quando a gente fala de Perth, Townsville, Far North Queensland, são áreas assim que eles estão investindo bastante em trazer imigrantes. Por quê? A indústria está crescendo e não está tendo trabalhadores para essas regiões. Então, voltando na pergunta, né? Por exemplo, hoje o 482, o visto de trabalho, ele não tem um teto de idade, ok? Hoje qualquer idade Tá. você pode ser sponsorado. Mas para se transicionar para uma residência permanente, Para um 86, aí a idade vai contar. É isso. 44 anos. Com exceção dessas áreas, Ah. Perth, Townsville, Far North Queensland. E aí entra o DAMA, é isso? Aí entra o DAMA. Tá. Vamos explicar o que é o DAMA, então, gente, que é uma outra possibilidade de visto de trabalho para quem tem essa disponibilidade ou tá ok em ir morar numa área um pouco mais remota, que às vezes nem são áreas tão... Perth não é uma área remota, né? Não. Perth é uma capital de um estado grande, né? De Western Australia. Mas o que é exatamente o DAMA, então? Que é Designated Area Migration Agreement. Perfeito. Então, o que acontece? Dentro do 482, né, a gente falou aqui um pouquinho do Core Skill List, falamos da Specialist List, e existe uma outra categoria que chama Labor Agreement. Labor Agreement, o que é? São acordos que a empresa faz com o governo para conseguir sair das regras habituais de imigração, né? Seja idade, inglês, ou para ocupações que não estão na lista. No caso do DAMA, aquela região inteira chegou para o governo e falou, olha, a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa sair das regras de imigração habituais. Ótimo. Então, nessas regiões, geralmente você tem um limite, essa transição, que aqui, os grandes centros são até 44 anos, lá é 55. A lista de ocupações de lá, aqui a gente tem a Core Skill List, ou a pessoa ganha 135 mil, que ela vai para Specialist Stream. Nas regiões do DAMA, a lista é extensa, é super extensa. Inclui motoristas de caminhão, inclui barista, inclui atendentes de bar, tem uma variedade muito maior. Então, nessas áreas, as pessoas têm uma possibilidade de transicionar para uma residência permanente muito maior. E se ela já tiver se ela tiver com 45 anos, por exemplo, é ali que ela vai ter que... Ela tem que começar a pensar nessas áreas. Porque ela não vai conseguir nas demais regiões da Austrália. Ela vai ficar sempre no visto temporário. Para essas ocupações, né, dentro da área do DAMA, enfim, dentro desse acordo, né, das regiões com a imigração, com o governo federal, existe as pessoas precisam comprovar uma qualificação ou não? Porque algumas das ocupações que você citou, a pessoa não precisa necessariamente ter uma qualificação para exercer aquele trabalho, né? Não, geralmente é 1 ano, né, de experiência. Mas varia, até mesmo dependendo da ocupação, de repente ela até consegue uma isenção, mas a grande maioria vai pedir pelo menos 1 ano. Que é ok, né? A pessoa ok. pode ir trabalhar durante esse 1 ano e... Exato. Enquanto está num visto de estudante, por exemplo? Exato. Porque para dar entrada no pedido para o DAMA, a pessoa já tem que comprovar essa experiência de 1 ano, né? Exato. Tá. Correto. Então, assim, às vezes ela adquire o mais comum, Maria, é a pessoa enquanto ela está estudando, ela já está... Se planejando, né? Exato. E são ocupações, por exemplo, que é uma grande dúvida que me perguntam, sabe? Tipo, olha, a minha experiência antes de formado conta, né? Às vezes ela está fazendo um curso de childcare, né? Por exemplo,
nessas regiões, tá contando a experiência profissional dela, então, assim, tipo, Uhum. não seria um grande problema, ok? A Então, mesmo assim, em alguma dependendo da preocupação que a pessoa tem, a experiência pré-formado pode sim agregar, Uhum. né. E quais são as condições do Dama, então? Quem pode dar entrada no pedido de visto para o Dama, para fazer parte desse acordo? Uma coisa interessante, porque é como um processo de sponsor, a iniciativa sai da empresa. Então a empresa Hum. está localizada, o aplicante tem que entrar em contato, procurar trabalhos nessas regiões, Uhum. achou uma empresa, que queira fazer o processo para ele, a empresa vai fazer a parte dela, como um processo de sponsor normal, Uhum. e o aplicante, eh, só tem que entrar com visto depois. Então é relativamente É simples. relativamente simples, não difere muito no processo de sponsor normal. É um processo de sponsor, mas com uma flexibilidade muito maior, assim. Eu peguei aqui algumas áreas, né, alguns estados, e aí alguns estados têm mais de uma localização, uma região, né, em que a pessoa pode, tá sob o Dama, né, e eu vi que tem 13 damas nesse momento, no dia da nossa gravação aqui, porque tudo pode É. mudar a qualquer momento, né, Aham, Karina? Então é sempre aham. importante dizer que, o que a gente está falando aqui hoje, amanhã pode mudar, então por isso, daí mais uma vez a gente bate na tecla da importância de consultar um agente de imigração para saber como estão as regras naquele momento, e aí o agente de imigração vai avaliar o seu perfil, o seu histórico profissional e tudo mais para te orientar da melhor forma. Mas, a gente está gravando aqui no final de junho de 2025. 13 damas no momento, 5 em Western Australia, 2 em South Australia, 2 em Queensland, 2 em Victoria, um em Northern Territory e um em New South Wales. E aí, entre os 5 de WA, tem Perth, então, que é Tem uma cidade Perth. grande, Exato, né? exato. Perth tá funcionando muito bem o processo de dama lá. Eles têm muito interesse na área de childcare. Uhum. É uma área que realmente eles estão sempre precisando de profissionais, que é para trabalhar em creches, né? Exato. Childcare, construção civil, hospitality também, é bem interessante. E ali no estado, tanto em Western Australia como em Far North Queensland, Hum. eles estão próximos de Minas, né, então precisa de motoristas, precisa de operadores de máquina, precisa de várias coisas. Recentemente eu participei de um evento em Far North Queensland, Hum. e realmente foi uma iniciativa do governo que reuniu todos as empresas locais para ensinar eles como recrutar, porque eles estão Ah. realmente com Aham. dificuldade. Então, para quem nos assiste, eu acho que seria uma boa prestar atenção. A cidade é super bonitinha, é uma cidade na costa, está crescendo bastante, Você tá falando de recebendo Perth ou tá falando de Queensland? Townsville. Ah, de Townsville, em Queensland. Uhum. É, No norte de Queensland, né? exato. Nossa, a cidade é linda. Uhum. Parece muito o clima, me lembra muito o Brasil. Uhum. Eh, Queensland, aliás, acho que tem sido ultimamente o estado preferido dos brasileiros aqui na Austrália, muito por causa do clima, né? pois Acho que New é. South Wales está começando a perder o posto, né? Sydney começando a perder o posto para as cidades de Queensland. A Gold Coast já tem muito brasileiro, enfim. Mas você falou para quem está nos assistindo, se uma pessoa está nos assistindo, a pessoa está com visto de estudante aqui na Austrália, nossa, me interessei, quero ir para qualquer lugar que me possibilite um visto de trabalho. Qualquer pessoa pode conversar com a agente de imigração e ver quais são as reais possibilidades? Quem tem o perfil de poder buscar um trabalho numa dessas regiões? Tem que Pelo ter, Dama. pelo Dama, assim, a pessoa tem que ter um mínimo de experiência profissional, Hum. né. E um mínimo de inglês, assim, não precisa ser um super inglês, mas ela precisa ter uma qualificação, ou pelo menos um ano de experiência, né. Qual é o próximo passo? Entrar em contato com essas empresas, dar uma procurada no SIC, né, procurar pela região. Uhum. Fazer o contato com a empresa, havendo uma possibilidade de trabalho, a chance dela ser sponsorada é muito grande, porque, eh, são regiões que elas têm uma demanda não está conseguindo,
preencher as vagas de trabalho. Mas tem um número limitado, né, de vistos pelo Dama. Na Austrália, não? Interessante. É interessantíssimo, assim, e é muito bom, assim, também para quem já passou da idade, sabe? Tipo, Sim. fora o Dama, assim, as portas estariam fechadas. Circunstâncias normais, ele não transferiria para uma residência permanente. Com os Damas, sim. E aí, quando a pessoa passa pelo Dama, ela tem a possibilidade, então, de depois dar entrada no pedido do visto permanente? Exato. Ela vai passar do 482 para o 186. É porque o Dama é o 482, então. É o 482. É o 482. Que bom, interessante. Então, É uma boa assim, possibilidade mesmo, então. Porque, né, as pessoas ficaram tão chateadas e com razão quando, por exemplo, diminuíram a idade máxima para o Temporary Graduate Visa, né, que é o Exato. visto depois que você se forma, né, e pode pegar esse visto de trabalho. A idade era 50 anos e caiu para 35, né? Não Correto. faz tanto tempo assim. Correto. Então, essa é uma boa possibilidade para quem, né, já não tem o direito a esses outros vistos que tem esse limite de idade mais baixo, né? É interessante você falar isso, porque, então, essa mudança da idade, muita gente desprevenida. Sim, muita gente. Então, qual a possibilidade que ela teria? Ela pode ir para o 407? Porque é um visto de treinamento, se ela tiver 1 ano de experiência, ok, ela pode pegar mais 2 anos de permissão para trabalhar, se ela tiver uma empresa interessada, né? Ou, dependendo de se ela já tiver um nível de experiência bacana, tal, de repente, ou até mesmo 482, né? Pode ser uma outra alternativa. E para sair do 482 e ir para um 186, não vai ter o limite de idade, então? No Dama, Se for pelo Dama, não tem. se for no Dama, é 55. Tem, mas é 55, tá. Exato. Ótimo, 55. entendi agora. Isso é importante também de... É Esse- uma informação importante, né, para as pessoas saberem quem quer tentar o visto permanente aqui. Pensando em tudo isso que você falou, eu acho que é importante reforçar do quanto é válido uma pessoa quando está como estudante. Porque muita gente vem para a Austrália como estudante, não sabe ainda se vai querer ficar aqui, até vem para ter a experiência e ver se vai querer realmente continuar aqui, tentar um visto de trabalho, um visto permanente. Tem gente que já vem que já quer ficar, e tem gente que, Exato. inclusive, já faz a consulta com a agente de imigração ainda no Brasil, e já vem com todo um plano traçado. Exato. Agora, mesmo para quem está aqui como estudante e pensa, nossa, agora eu sei que eu quero ficar, deixa eu trilhar o meu caminho. É fundamental que a pessoa faça essa consulta com o agente de imigração o quanto antes, né? Correto. Porque o agente de imigração também pode orientar a pessoa no que ela pode estudar em seguida, que Correto. pode abrir portas para ela depois, não é isso? Exatamente, assim, e aqui na Austrália, tempo é tudo, é um país que muda muito. Então, o que está válido hoje, amanhã não estará mais. Então, assim, o quanto antes a pessoa puder se direcionar, tanto em relação a cursos também, é bacana procurar o pessoal da Accent, porque essa escolha, a escolha do curso muitas vezes... Exatamente. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque imagina a pessoa tá com 33 anos, escolhe um curso errado, que não dará direito ao temporary graduate, ela vai passar dos 35 estudando uma coisa que não vai levar a nada. É uma dó isso, sabe? Tipo, Muita gente quer economizar no curso, por exemplo, fazer um curso mais barato, para ter mais tempo para trabalhar, não ter que ir tanto às aulas, enfim, né? Cursos que têm um nível de aulas presenciais menor, e aí depois quando resolvem, agora eu vou sentar, vou fazer meu plano, aí já pode ser tarde demais para alguns vistos, né? E limitar as possibilidades que a pessoa poderia ter, né? Correto. E tanto assim, tipo, no curso, como também no trabalho. Às vezes tem trabalhos aqui que pagam super bem, mas é difícil você encaixar dentro de um programa migratório, sabe? Que não é uma profissão que muito interessante para a Austrália, né? Quanto outros, não paga tão bem, mas se a pessoa ficar lá um tempo, sabe? Tipo, ali ela pode estar plantando uma sementinha e depois de uns 3, 4 anos vai florescer, né? Com relação a vistos de trabalho, Karina, a gente está mudando agora o ano fiscal, né? 1º de julho. Tem alguma mudança que deve acontecer muito em breve, que você queira alertar as pessoas, enfim, sobre isso? Ou existe uma expectativa de que vai haver algum anúncio de mudança em breve? Porque é isso, né? Que na Austrália as coisas mudam muito rapidamente, então... Todo 1º de julho, assim, tem 2 coisas
que vão acontecer, porque esse aumento do salário mínimo para visto de sponsor é algo que está sendo programado para ser revisto todo ano e colocado em prática no 1º de julho. A segunda coisa é a lista de ocupações. Não tem nada programado porque essa lista é recente, entrou em dezembro, né? Tá. Mas julho do ano que vem é legal ficar atento, pode ser que mude. Terceira coisa é quando eles ajustam as taxas da imigração, dos processos migratórios. Então, assim, geralmente tem um aumento de 3% a 5%. Nas taxas de vistos. E você vê, um visto de pata, a taxa é $9.000. 5% disso é quase $500. Então, assim, quem puder fazer tudo antes da virada, a taxa do visto de estudante vai subir de 1.600 para $2.000. É muito caro. É um baita investimento, por isso é importante o planejamento, né? Para fazer um investimento de forma inteligente e que funcione, né, para cada um. Agora, uma pergunta relacionada a um entrevistado que a gente teve aqui no Bastidores do Intercâmbio, que é um engenheiro eletricista, o Glauber Souza, que esteve aqui. Ele veio para a Austrália já com o visto de residência permanente. E aí acredito que muita gente assistindo esse episódio pensou, meu Deus, o meu sonho, como assim? O que eu faço? O que eu preciso fazer para isso? E às vezes a pessoa tem outra profissão, e claro, cada caso é um caso, como a gente sempre fala, né? Porque tudo depende também do histórico profissional da pessoa, de vários aspectos diferentes. É possível vir para a Austrália já com visto permanente? Claro, o Glauber é a prova de que isso é possível, mas é uma possibilidade muito difícil? Como é que é isso? Depende da área que a pessoa... Depende do candidato. Mas é totalmente possível e acontece, é muito comum. Porque na família dos que a gente chama de General Skill Migration, são 3 vistos. É 189, 190 e 491. 189 é um visto que a pessoa recebe um convite do governo federal. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo. Que foi o visto dele, 189, exatamente. Porque esse convite independe de onde a pessoa estiver morando. Mas, para chegar nesse convite, o que ela precisa fazer? Reconhecer a profissão dentro de um órgão responsável aqui na Austrália. No caso dele, o Engineers of Australia, né? Exato. E o processo pode ser, no caso dele, é todo feito online. Então, assim, ele não precisaria nem estar aqui, não tem entrevista. É diferente da área médica, que realmente vai ter... Então, tem provas, tem alguns outros critérios. A nota de inglês. Nota de inglês, que ele pode fazer no Brasil. Sim. A inscrição para solicitar um convite, por exemplo, é toda feita online. Então, a pessoa reconhece a profissão pela Engineers Australia, por exemplo, o processo todo online. Faz a prova no Brasil do inglês. Tranquilo, tem centros do IELTS, PTE, em bastante estados. Tem a pontuação mínima, porque a gente está falando de um sistema de pontuação. Verdade. Só que essa pontuação é dele, né? Tipo, essa pontuação é dada pela idade, tempo de experiência. Às vezes até coisas relacionadas ao parceiro ou parceira da pessoa, né? Também. Correto. Se o teu parceiro fala inglês, ele te dá mais 5 pontos. Se teu parceiro também tem uma profissão interessante para a Austrália, ele vai te dar mais 5 pontos. Sim. Agora, se você não tem parceiro, você ganha 10 pontos. Tudo é ponto. Nesse critério de pontuação, gente, tudo vale ponto, né? Tudo vale ponto. Mas é uma conta matemática que eles fizeram para classificar que candidato é mais forte que o outro. Então, no caso deles, ele pode fazer tudo de lá, porque o processo é todo online. Mas é o que você falou, vai depender da profissão, né? E vai depender... E aí entra muito a questão também das profissões que estão... Exato. E aí é interessante você falar isso, porque é uma coisa que seria legal falar para o pessoal que está assistindo. Preste atenção nas subdivisões, porque no Brasil, por exemplo, né, o engenheiro civil é só engenheiro civil. Dá uma olhadinha no Civil Draftsperson. Dá uma olhadinha no Construction Project Manager, que geralmente são engenheiros civis, mas que trabalham em áreas diferentes. Sim. A pontuação do 189, do Civil Engineer Draftsperson e do Civil Engineer, a diferença de pontuação, assim, do pessoal que está sendo chamado é gigante. Uau! Porque as pessoas vão direto no Civil Engineer e esquece. E são coisas que eles fazem, porque o Draftsperson trabalha com AutoCAD, trabalha com Revit.
São programas que certamente a pessoa... Interessante isso, porque o Glauber, ele é engenheiro eletricista, mas ele se especializou em engenharia de manufatura, e ele falou que isso foi muito importante para ele na hora de solicitar o visto. Exato. O que a pessoa pode fazer? Ela pode ver todas as ramificações. Uhum. Aqui, no Brasil, a mesma pessoa faz 500 mil coisas. Aqui na Austrália, não. Mais divididinho, É separadinho. divididinho. Uhum. Então, você vê essas divisões, que provavelmente foram coisas que você fez, checa a lista, porque está publicado no site da imigração, vê qual a pontuação está mais baixa, Sim. e provavelmente você vai ter mais chances naquela. Vai ter menos competição. E aí a pessoa conversando com a gente de imigração, a pessoa vai conversar com você. Karina, eu tenho a possibilidade, existe para mim, com a minha profissão, com o meu histórico profissional, a possibilidade de tentar um visto permanente antes de eu ir para a Austrália? Aí você vai avaliar e ver se é possível, porque é isso, né? Não é possível para qualquer profissão ou para qualquer pessoa, dependendo dos aspectos que vão ser avaliados ali. Ela tem que ter... E mesmo que ela atenda os critérios mínimos, ela depende de um convite do governo. Esses convites, eles têm periodicidade para acontecer. Então, assim, pode ser que ela se inscreva e não seja chamada. Uhum. Ela pode ficar nesse banco de dados do governo por 2 Sim. anos. Sim. E nada... Se entrarem candidatos mais fortes... Então, assim, é importante, assim, o inglês é uma coisa que pode aumentar bastante a pontuação dela. Uhum. Então, é sempre importante investir no inglês. Acho que para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que pensa em trilhar um caminho profissional aqui na Austrália e tentar residência permanente no país, o inglês é fundamental. Acho que seria o primeiro ponto, né? Que a gente teria que destacar, né? Que a pessoa investisse no inglês. Agora, para encerrar, Karina, a gente sabe que tem essa lista de profissões que muda de tempos em tempos, né? Não dá para a gente falar essa profissão vai ficar eternamente na lista, que são as profissões, né? Que tem falta de profissionais aqui na Austrália, então eles estão sempre precisando, enfim. Tem as profissões que você pode citar algumas profissões que estão há muitos anos na lista e que você não acredita que vão sair tão cedo? Sim, sem dúvida. As pessoas terem uma ideia? Todas da área de construção civil. Construção civil está sendo grande investimento da Austrália no momento. Na área de IT, na área de cybersecurity, também é algo que tem se mostrado bastante necessário. A área de ensino também tem uma área que também é interessante, que tem uma demanda desde sempre. A área de saúde, né? A área de nursing também... e não só a Austrália, é uma coisa que todos os países. Então, se a pessoa... A única coisa é a pessoa precisa ter um nível de inglês mais alto para começar o estudo, mas é super boa essa área para se trabalhar. Na área de ciências também é interessante também. Mas, assim, hospitality também é uma área que ainda tem bastante demanda. Mas de todas as construções civil está sendo a maior, a do momento, né? Ano que vem vai estar diferente, pode ser que seja outra coisa, mas do momento, construção civil, sem dúvida. Maravilha. Só lembrando, gente, que fundamental para quem quer fazer um plano, a gente já falou isso aqui, mas é sempre bom repetir, para quem quer fazer um plano de trilhar um caminho, de tentar um visto de trabalho, um visto permanente aqui na Austrália, seja começando ainda no Brasil ou depois que chegar aqui, muito importante o quanto antes conversar com um profissional que entende do assunto, com um agente de imigração, como a Karina, por exemplo, que já tem anos de experiência, que sabe de todas as regras e que vai avaliar o seu perfil, seu histórico profissional, para ter ali, né, um caminho certo a trilhar e não perder tempo e nem dinheiro, né, Karina? Total. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, exatamente por causa disso, sabe? Tipo, é muito importante a pessoa estar antenada com o que está acontecendo. E disposta e aberta, né, a fazer o que for necessário, entendeu? Assim, uma residência permanente não vai vir de graça, entendeu? Sabe? A pessoa tem que ter o que dá em troca, entendeu? Então, assim, se for o caso, estudar mais inglês, etc., se empenhe, pessoal, porque vale a pena, né? É recompensador. Para quem, né, se esse é o desejo da pessoa, vale a pena mesmo, porque pelo menos a maioria das pessoas que a gente conversa estão bem, estão felizes, Exato. satisfeitas, né, com
o que conquistaram aqui, né? E mesmo esse caminho que a gente percorre também agrega muito pra gente, né? Nos faz aprender muita coisa, muito, muito interessante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, o site da Carina, carinaspooner.com, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Obrigada, Carina, por Foi um mais uma vez estar prazer. aqui com a gente, nossa sócia, daqui a pouco vai estar aqui de volta. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui. Quer saber mais sobre intercâmbio, sobre histórias inspiradoras, né? Como trilhar um caminho para residência permanente aqui na Austrália? Acompanhe os vídeos aqui no nosso canal, se inscreva no canal e até o próximo Bastidores do Intercâmbio. Tchau, tchau.